Fala pessoal, bom dia. Hoje é 5 de abril de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta terça-feira. Mas antes, vamos dar uma passadinha aqui na lista dos jogos de segunda-feira. Teve aí uma lista com poucos jogos e 2 bateram e apenas um não bateu. O Arsenal aqui tomou uma goleada do Crystal Palace e esse jogo não estava na lista, tomou aí um 3-0. O Real Sociedad estava na nossa lista e venceu o jogo aí com um gol de pênalti aos 96 minutos. Nesse jogo eu consegui pegar o over limite, entrei no segundo tempo e eu fiquei posicionado o primeiro tempo todo no back, e essa odd quase não movimentou a odd do back Real Sociedad. O Real Sociedad foi muito bem no primeiro tempo, 72% de posse de bola, 8 finalizações, 4 delas no gol. E a equipe do Espanhol ainda levou perigo, mas não chegou a assustar muito também a equipe da Sociedad. Então essa aqui bateu na nossa lista. A outra, o Milan. Eu ainda havia comentado na lista, quando eu fui colocar, que o Milan perdeu 4 partidas no campeonato, 3 delas em casa para equipes da parte de baixo da tabela. O Bologna também, que é uma equipe da parte de baixo, conseguiu aí segurar o 0-0 no Milan. Esse jogo eu não fiz nada, o Milan começou ali mais ou menos, o Bologna também buscando o ataque com chance de fazer gol, e eu só assisti esse jogo. A equipe do Porto foi o outro jogo da nossa lista e, como eu já imaginava, bateu aí com uma certa facilidade esse jogo. Eu não consegui entrar porque a odd estava muito baixa. Os gols saíram aí, 2 no primeiro tempo e 1 no finalzinho do jogo. Não fiz nada nesse jogo também. Vamos agora para os jogos desta terça-feira. É uma terça-feira aí com muitos jogos de Champions League, tem Libertadores e Sul-Americana. Eu vou escolher apenas alguns jogos que eu pretendo trabalhar nesta terça-feira. Não é porque tem muitos jogos que eu preciso entrar em todos. Então eu vou tentar escolher os melhores aqui. Não significa que os que eu vou escolher também que vai bater. Vamos começar aqui pela Champions League. O Manchester City contra o Atlético de Madrid. Aqui se dá a lógica, não tem muito o que inventar, mas é preciso assistir o jogo, até porque essa odd do Manchester City é muito baixa, mas a equipe do Manchester City é muito mais qualificada, só que o Atlético de Madrid tem aí sua estratégia de jogo, principalmente fora de casa. O Atlético de Madrid eliminou o Manchester United da competição, e o técnico do Atlético de Madrid, o Simeone, já está na equipe aí há mais de uma década, então já conhece bem o que ele tem em mãos, já tem um jeito de jogar. E o City vai ter a bola nesse jogo, é certo que vai, e até uma estratégia do Atlético de Madrid, e o City já gosta de ter a bola. O Atlético de Madrid está aí a escalação: Luis Soares vai ser titular, o Griezmann está fora, não aparece aqui na escalação titular, pode ser que mude alguma coisa até amanhã. As últimas partidas aqui: o Manchester City venceu por 2-0 o Burnley, depois de vencer o Southampton por 4-1 na Copa. O Atlético de Madrid venceu a última aí também, 4-1 no Deportivo Alavés, e vinha de vitória contra o Rayo Vallecano. O Atlético de Madrid, embora tenha uma race aqui até bonita, perdeu aqui um jogo para o Levante, foi a última derrota que teve e a única derrota nos últimos jogos, mas é uma equipe que vem sofrendo aí, não passa muita confiança, apesar de estar ganhando suas partidas. Nesse jogo aqui não tem muito o que fazer, eu vou buscar aí um back Manchester City, Benfica e Liverpool. O Benfica é uma surpresa nessa fase. Eu, na minha opinião, passava o Ajax até com uma certa facilidade, mas não. O Ajax foi eliminado em casa, na Arena Amsterdã. E o Benfica não é uma equipe que não começou fazendo uma boa temporada, mas logo depois da saída do Jorge Jesus, a equipe deu uma recuperada e vem aí numa sequência boa na competição local, que é o Campeonato Português, e também vem de vitória na última partida da Liga dos Campeões, que foi contra o Ajax, venceu de 1-0 e acabou se classificando. Perdeu a última rodada aí para o Braga, perdeu por 3-2. O Liverpool é uma equipe que vem jogando muito bem a temporada. Perdeu no último jogo para a Inter de Milão,
mas acabou ficando com a classificação porque havia vencido por 2-0 o jogo de ida. A equipe do Liverpool é bem qualificada e aqui também, mesmo fora de casa, apesar de achar essa odd baixa, mas justa pelo que vem fazendo as duas equipes. O Benfica é uma equipe forte lá dentro de Portugal, mas não é uma equipe forte na Europa. O Liverpool vem aí com o seu trio de ataque, o Salah, o Mané e o Jota. Firmino deve começar no banco a partida, se não tiver nenhuma lesão. Nesse jogo aqui, dependendo se o Liverpool começar bem ofensivo, com a marcação adiantada, eu também vou buscar o back Liverpool. E dando sequência à nossa lista, tem aí a Libertadores que está começando a fase de grupos, é a primeira rodada. Então vamos para o primeiro jogo aqui, Caracas contra o Atlético Paranaense. A equipe do Caracas da Venezuela, o futebol venezuelano todo mundo sabe aí que não é muito forte, mas deu uma recuperada. O futebol brasileiro também deu uma caída. Então o Caracas vem de uma sequência aí bem ruim. Nos últimos 5 jogos não venceu nenhum. O Atlético Paranaense é bem complicado também, porque no início de temporada não costuma jogar com o time titular. Geralmente coloca o time sub-23 no estadual. É um pouco difícil ainda de fazer uma leitura. Então esse jogo aqui é mais para leitura. Eu queria até pegar um lei Caracas, mas nessa odd de 4 não dá. Eu acho inviável pegar lei a 4, porque se você não pegar o gol, você ficar ali exposto, você só vai ter lucro depois de muito tempo lá no final do jogo. E se o Caracas começar com o jogo equilibrado, vai te dar um head aí muito rápido, porque essa odd vai cair. Os últimos jogos deles aqui, Atlético Paranaense venceu em casa por 2-1 e venceu lá por 2-0. Para quem é mais agressivo, vale a pena buscar esse back Atlético Paranaense, até pela race aí que a gente viu do Caracas. É um time que não vence há 5 partidas, mas é uma equipe que empata muito. Então eu vou buscar nesse jogo aqui o over 2, não é o mais de 2,5. A odd do over mais de 2 está na casa de 1,80, 1,85. Esse over mais de 2 na Bet365 é no handicap asiático. Na Betfair é em linha de gols. Você clica lá na Betfair em linha de gols e vai estar lá, vai procurar o mercado mais de 2 gols. Então vamos colocar aqui Caracas e Atlético Paranaense. Colocar um asterisco aqui para a gente saber que é o over mais de 2. Vou colocar na frente aqui também para ficar mais fácil, porque se tiver algum outro jogo que colocar no 2,5 aí não confundir. Então tá aqui over mais de 2, Caracas e Atlético Paranaense, que a gente vai pegar um odd aí quase 2 já. Se esperar ali uns 5 a 10 minutos, consegue pegar essa odd facilmente acima de 2. Dando sequência, vamos continuar aqui na Libertadores. Always Red contra o Corinthians. É um jogo aqui que o maior adversário do Corinthians nessa partida é a altitude. O Corinthians vai jogar em uma altitude muito acima do mar, que se não me engano 3.600 metros acima do nível do mar. Mas a seleção brasileira jogou lá e conseguiu até golear a equipe da Bolívia. Nesse jogo a equipe do Corinthians vem aí com 9 dias de folga, só treinando. A equipe do Always Red vem jogando o campeonato boliviano. Na última partida perdeu fora de casa, perdeu por 1-0. Não vem fazendo uma boa temporada também. Nos últimos jogos aí vem oscilando bastante. E a equipe do Corinthians, o último jogo aqui foi a derrota para o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Que nesse jogo aqui eu vou buscar o lei Always Red. Como eu falei, o maior adversário do Corinthians nessa partida vai ser a altitude. Se o Corinthians conseguir sair bem na altitude, vai ganhar o jogo, porque a equipe do Always Red é muito fraca. Então eu vou buscar um lei nessa partida aqui, lei Always Red. Uma odd aí na casa dos 2,55 na 365 e uma odd aí na casa de 2,70 mais ou menos na Betfair. É uma odd que eu acho boa para um lei, porque não é muito alto. Esse jogo do Deportivo Cali contra o Boca Juniors, eu não vou me envolver com ele, porque eu vou estar assistindo o jogo do Corinthians.
mesmo que eu não fizer nada no jogo do Corinthians, mas eu vou estar assistindo mesmo como torcedor. Eu acredito aqui até numa vitória do Boca, apesar de o Boca começar mal a fase de grupo e se classifica lá e depois cresce na fase mata-mata. A Olímpia e Cerro Porteño é um clássico no Paraguai. Aqui eu acredito que o Olímpia não vem fazendo uma boa campanha e hoje o Cerro Porteño é o melhor time do Paraguai. Colón e Peñarol. O Peñarol perdeu muitos jogadores da temporada passada. O Canóbio foi contratado agora pelo Atlético Paranaense e já tinha saído outros jogadores também. Eu vou ficar fora desse jogo aqui. Eu acho até justo essa odd para o Colón, apesar de que o Colón não vem fazendo uma boa temporada também. Então eu vou ficar de fora desse jogo também, não vou me envolver. A primeira rodada é bem complicada ainda, a gente não sabe como que vem essas equipes nessa fase inicial da Libertadores. Sporting Cristal e Flamengo, aqui não tem muito o que inventar. Esses times peruanos são bem fracos. O Flamengo vem aí de uma ressaca da perda do título do Campeonato Carioca e não perdeu por azar, perdeu principalmente no segundo jogo, não foi bem. O Fluminense jogou e mereceu até a vitória, mas o time do Sporting Cristal vem aí numa sequência de vitórias e empates. A última derrota foi para o Sporting Huancayo e o Flamengo vem aí apenas a derrota para o Fluminense e já não perde aí há bastante tempo, mas aqui não dá para analisar muito porque era campeonato estadual, os times mais fracos aí, mas nesse jogo eu vou buscar alguma coisa aí a favor do Flamengo, back Flamengo, possivelmente Flamengo aqui no back. E também eu vou colocar esse jogo no over 2,5. Esse jogo aqui é o over 2,5. Dando sequência à nossa lista, tem aqui agora Sul-Americana, Banfield e Santos. Esse time do Santos tem bastante tempo aí parado, mas não fez um bom início de temporada. Eu não confesso que eu não tenho confiança nenhuma para tentar um lei, por exemplo, ao Banfield aqui, sendo ir em alguma coisa a favor do Santos, embora o Banfield venha aí nos últimos 4 jogos, tem 3 derrotas e apenas uma vitória, perdendo 2 das partidas em casa, mas eu vou ficar de fora. Universidade Católica e União La Calera. A Católica era para estar na Libertadores, mas acabou vacilando no jogo em casa e não conseguiu marcar gol e foi eliminado jogando fora depois na Bolívia. Vou ficar de fora desse jogo. Eu acredito aqui numa vitória da Universidade Católica do Equador. O Everton Divina, que entrou aqui na Sul-Americana também por ser eliminado na última fase pré da Libertadores, foi eliminado pelo Estudiantes de La Plata da Argentina. Não vem fazendo também uma temporada muito boa, é muito irregular. Empatou aqui pelo campeonato chileno, jogando em casa, depois ganhou fora de casa. O Jorge Wilstermann vem aí de uma temporada também muito irregular. E a força deles aqui é jogando em casa, como vai jogar fora. Eu acredito aqui numa vitória do Everton, mas pelo horário de 9h30 eu devo ficar fora desse jogo, porque tem o jogo do Corinthians, tem o jogo do Flamengo nesse mesmo horário. Então eu devo ficar fora. Dando sequência aqui, tem o Atlético Goianiense contra a LDU. A equipe do Atlético Goianiense foi campeão do Campeonato Goiano, campeão estadual. Vem uma sequência aí muito bonita aí, não perdeu nenhum dos últimos jogos. Vitória, inclusive, contra o Goiás, foi campeão, vencendo as 2 partidas. A LDU de Quito vem aí numa sequência bem razoável também. Empatou as últimas 2 partidas e perdeu a última para o Emelec. Aqui nesse jogo, se eu for buscar alguma coisa, vai ser no Lei Atlético Goianiense. Essa é a minha sugestão de aposta para esse jogo aqui, um Lei Atlético Goianiense. Lembrando que isso aqui é só para você se basear na hora de fazer a entrada. Não é para você fazer a aposta e esperar o resultado para ver se bateu ou não. Dando sequência à nossa lista aqui, tem o jogo entre Ceará e Independente da Argentina. Curiosamente, é o mesmo Independente que estava no grupo do Fortaleza na Sul-Americana de 2021. O Ceará não vem fazendo uma boa temporada, foi eliminado no campeonato cearense, não chegou nem na final, foi eliminado também na Copa do Nordeste. O técnico Thiago Nunes foi demitido, está com um novo treinador agora, então essa equipe do Ceará ainda é meio complicada para ter uma leitura mais
precisa, se vai ser aquele time do ano passado, vai jogar com a mesma intensidade. O Independente também não vem fazendo grandes coisas, começou bem mal o campeonato, mas vem aí de uma vitória na última rodada e sofreu para passar na Copa Argentina, lá contra o time de divisão inferior, onde venceu nos pênaltis. Nesse jogo aqui, por ser um time argentino que vai vir aqui para buscar um ponto, porque na Sul-Americana só classifica o primeiro, só o primeiro avança para a próxima fase. Então, pontuar fora de casa vai ser essencial para os times. Eu vou colocar aqui um lei Ceará, porque o Independente vai vir bem fechadinho para tentar levar um ponto para a Argentina. Bom, eu acho que já tem jogos bem interessantes para trabalhar nesta terça-feira. Não vou trabalhar em todos eles aqui, são só alguns cenários mesmo, tipo Corinthians, que eu sou torcedor. Se por acaso eu ver que estou indo mais pelo lado emocional, eu acabo abandonando esse jogo no caso de trabalhar, e vou trabalhar em outros jogos que está aí no mesmo horário. Tem o Atlético Goianiense, o Flamengo também joga no mesmo horário. E tem até o Boca Juniors que joga no mesmo horário, que talvez eu possa acabar fazendo alguma coisa nesse jogo. Então eu não vou pegar esses jogos todos, aqui são só os jogos que eu vou trabalhar nesta terça-feira. Entre eles eu vou trabalhar em alguns, não vou fazer nada em outros jogos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!